Boa noite, gente. Boa noite para vocês. A gente vai ler 2 Crônicas 29, tá? E... Nossa, como tá calor. Eu reparei uma coisa. Já reparou que as pessoas não estão reclamando do calor? Porque o calor favorece, na verdade, a folia, né? Então as pessoas não reclamaram do calor. Mas depois que passar, amanhã já é quarta-feira de cinzas, as pessoas vão voltar a reclamar do calor, porque aí elas estão desocupadas, no caso, com a vida, né? É só trabalho, rotina, e aí elas vão reclamar do calor. Ai, tá quente, como se não houvesse amanhã, mas o que eu prefiro? O calor. Gente, queria falar pra vocês que de repente tu foi num dia de carnaval, de repente tu dançou a folia, mas se sentiu estranho, se sentiu esquisito. De repente tu acordou pra vida, sabe? Que talvez não é mais isso. Ah, eu acho que ano que vem eu não vou, né? De repente você se situou, quem sabe? De repente você viu que não é por aí. Se aconteceu isso com você, né? Porque tem muita gente já foliando nessa hora. Mas se aconteceu isso com você, cara, procura Deus, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Se Deus teve misericórdia de gente como Paulo, que foi assassino, de gente como Adão e Eva, que pecou, se Deus teve misericórdia de todos nós que somos pecadores, por que ele não teria de uma pessoa que foi lá, que brincou no carnaval, né? Brincou, adorou. E ainda não acordou para a realidade, sabe? O problema não é que Deus não vai amar vocês, né? E vocês, no caso, eu me incluí muitos anos nessa folia, nessa festa. O problema é que as consequências vêm. Infelizmente, né? Muita tristeza emocional, muita perturbação, confusão de mente, né? Muito ataque espiritual no financeiro, na família. Infelizmente, essas coisas não tem como quebrar. Mas o amor de Deus para nós, ele é infinito, tá? Enquanto a gente tiver chance de ir, vai. Ah, mas e os infelizes que eu cultuei? Vai com eles. Só Jesus para mandar eles embora, entendeu? Vai. Só vai. Porque só Jesus pode nos livrar de tudo que não provém dele, entendeu? Então vamos ler 2 Crônicas 29, tá? E logo vai ter muita reclamação do sol. Veremos. Veremos. Vamos ler. Ó, esse horário eu já tô pegando de sono. Eu acordo muito cedo. Eu sou da de manhã. Eu entendi que eu funciono melhor na madrugada, das 4 em diante, do que à noite. Então vamos lá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado estratégia, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe, da nossa família, das nossas contas, da provisão dentro de casa. O Senhor tem cuidado da proteção, do cuidado, do amor, Senhor. Pai, nos ensina a amar. Nos ensina, Senhor, a amar, porque nós não somos bons. Realmente, Senhor, nós sem Ti não somos bons. Mas nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a servir e a seguir a Sua palavra sempre. Naquilo que agrada ao Senhor. Naquilo que o Senhor aprova. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler. Eu tô morrendo de sono. Vamos lá. Fala assim. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe chamava Abia e era filha de Zacarias.
Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada ao Senhor. Antes de qualquer coisa, vai falar que Ezequias temeu a Deus, ou seja, Ezequias primeiro restaurou dentro de si o templo, né, as orações, a relação com Deus, decidiu servir a Deus e depois ele vai restaurar fora. Então, ó, versículo 3. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Lembrando que o seu pai Acás fechou o templo completamente. Ó, eu fico com sono, o Lé com Cré já não bate direito. O Acás, ele fechou o templo, pegou tudo que era do templo, começou a usar em adoração a outros ídolos, né? Oi, boa noite, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ezequias não. Ezequias vai adorar a Deus e vai restaurar o culto no templo. Então, segundo Crônicas 29, versículo 3. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem o que eu vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, os Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus, e rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo, onde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer a Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo, no pátio, né? Por isso o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e ele fez com que ele fez, e deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, as nações, tá? Como vocês bem sabem, os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres, levados embora como prisioneiro. Acás perdeu uma guerra e foi levado muitos prisioneiros. 200 mil, né? Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês os sirvam no templo. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Para que ajudem nos cultos de adoração e para que queime incenso em honra dele. Aqui Zedequias, ó, eu falo Lé com Cré, não bate direito quando eu fico com sono, eu já tô com sono. Aqui Ezequias, ele tá falando o seguinte pro povo: gente, restaura o altar, restaura o templo. Na Bíblia, toda vez que a gente vai falar de altar, altar significa adoração, significa oração, tá? Então a gente precisa orar todos os dias, a gente precisa estar em comunhão com Deus, porque é mais importante a tiazinha do coque, né? Que não tem ministério nenhum, que não sabe pregar, que não sabe ler, que não sabe cantar, que não tem fama, que não tem nada, mas ela tem oração, ela tem relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer, na verdade, entende? O resto é para você ter um propósito de vida? Claro que Ele quer dar um propósito para todo mundo, Ele tem um plano para todo mundo. Ele quer que você tenha uma ocupação no reino de Deus. Ele quer que você converta mais pessoas, fale mais para mais pessoas, cante para mais pessoas. Mas o principal e o primordial não são os outros antes de você. É você ter um relacionamento e uma comunhão com Deus a tal ponto que Ele te conheça.
Quando você fala pai, ele conheça quem é você. Até porque, lembrando que lá em Apocalipse fala, né? Ele vai chegar ao povo e vai falar assim: Senhor, né? No teu nome, Mateus também, no teu nome eu cantei, eu preguei, eu falei, e blá blá blá, e blá blá blá, eu expulsei demônio. E ele vai falar: eu não conheço você. Por quê? Porque não tinha oração, não tinha contato. A oração é o contato. A gente tem amigos para a gente poder conversar. E com Deus? A gente fala o quê? Entende? Se eu não falo com ele, não adianta eu só falar dele. Porque se eu só falo dele e não falo com ele, no dia que eu for embora, eu vou morar na casa de quem? Entende? Então, precisamos falar com Deus todos os dias. Até porque quem fala com Deus também não apaga incêndio, né? Se a gente tá todo dia atualizando ele, contando da nossa vida, falando das nossas coisas, adorando ele, orando, não tem incêndio. Não tem situação problemática que ninguém dá jeito, que não existe, tá? Porque ele tá sempre cuidando, protegendo, fazendo, entendeu? E a gente também não fica desesperado quando os BO grandes vêm. Então a gente tem uma proteção e uma paz que excede todo entendimento. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Se a gente está orando, se a gente está falando com Deus todos os dias, se um BO grande vem, você já está com paz. É como se você tivesse crédito. Sabe um banco? Geralmente a oração, ela é isso, ela é um crédito, sabe? Além de você se relacionar com Deus, além de você falar com aquele que você quer ir morar na casa dele, você está depositando um crédito. Então, o que acontece? Chega o dia mal, você tá em paz. Entendeu? Não é que você não vai sofrer, que você não vai chorar, que não vai ter mais tribulação. Não tem Nárnia, gente. Não tem Nárnia. Com Deus é realidade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Quem venceu nós? Deus venceu. E aquilo que vence o mundo é o quê? A nossa fé em Deus. Então, a partir do momento que nós estamos orando, estamos depositando a nossa fé nele, não tem incêndio, as grandes coisas, né? As coisas sem resolução, sem solução, não tem. E quando tem um BO muito grande, a gente já tá com uma paz, né? Porque eu tô todo dia falando com ele, ele tá comigo, tá tudo certo. Então aí, Jesus, ó, vambora, vamos juntos, você entendeu? Então você fica mais tranquilo para passar pelo vale, né? Literal, entendeu? Agora, não vou passar conto de fadas, aí só escrito mesmo, não vai rolar, entendeu? Vamos lá, ó. Versículo 10, fala assim, Ezequias está falando para o povo. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês sirvam no templo, para que ajude nos cultos de adoração e para que queime incenso em honra dele. Aqui o povo vai restaurar a adoração no templo, ir para a igreja, cultuar, orar, jejuar, vai fazer o que precisa ser feito. Conversar com Deus, obviamente, né? Ter santidade, se purificar, limpar de todo o mal, de todo o pecado. Obviamente que o sangue de Jesus, ele nos limpa do pecado, mas a gente precisa querer estar limpo. Porque Deus tem poder. Uma pessoa, por exemplo, que eu conheci Jesus, eu fui para a igreja, eu me limpei, eu fiquei ok, mas eu saí da igreja. Quando a gente sai, a gente é uma casa limpa. Então, a Bíblia fala que o Satanás, que anda ao derredor, ele volta com mais 7, ou seja, cheio, lotado de mal. Então a gente vai ficando com o coração mais frio, a gente vai se afastando mais da igreja, a gente não quer saber de nada, na verdade. E aí você vai se afundando na lama do pecado, fazendo cada vez mais coisa errada, mais coisa errada, mais coisa errada. O que acontece? Né, fazendo as ligações espirituais que a gente não sabe o que tá fazendo. E aí o que acontece? Você vai ficando mais frio. Só que quando você volta,
você tem que limpar a casa de novo. Você tem que querer. Ai, porque eu voltei a beber e agora eu tô com esse vício e não consigo largar. Você quer largar? Tem que querer. Entende? Então, assim, o que ele tá falando pro povo é: não sejam relaxados, ou seja, vocês têm que querer. Vocês têm que querer a Deus. Vocês têm que querer servir a Deus. Porque uma coisa, eu lembro que teve um tempo que eu tava com um ídolo muito grande e o ídolo era relacionamento e eu não conseguia deixar isso e eu ficava pensando 24 horas e eu falei, meu Deus, eu me dei conta de que eu idolatrava relacionamento na minha vida, né? E por isso eu fiz tanta besteira, enfim. E aí eu não conseguia soltar, e aí Deus falou pra mim, vem com o ídolo. Porque à medida que você vai me conhecendo, à medida que você vai me adorando, à medida que você vai sendo obediente, o ídolo vai ficando pra trás. E foi o que de fato aconteceu. Hoje, graças a Deus, eu entreguei na mão de Deus tudo isso. Entendeu? Então eu não tenho desespero, eu não tenho mais idolatria, relacionamento. Acabou, passou. Tem outro. Tem outros. Outros não, outro. Compulsão alimentar, gula, tem esses BO, né? Não é à toa que eu tô gordinha, né? A gente não fica gordinho por ar. Ai, o meu metabolismo é lento. Não, você come pra caramba. O negócio é o seguinte, a gente comete esse pecado. E um pecado que é muito, muito sério. A gente pensa que não, mas é um pecado muito sério, a glutonaria, né? Que é a gula. E os crentes cometem muito esse pecado, muito. Então tem aí acaba que é um ídolo. É um ídolo na nossa vida. Tudo que nos afasta, tudo que estraga o nosso corpo, estraga a nossa mente, tudo isso se torna ídolo, tá? Pode não nos atrapalhar por um momento, mas em algum momento vai acabar nos atrapalhando. Então isso tem que ser derrubado. Mas fora isso, graças a Deus, eu venci as coisas assim, né? Muitas coisas estão vencidas, né? O que falta eu falo pra Deus. Falo, Deus, coloca diante de mim tudo que faltar, né? Que a gente tem que se construir. Aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Então me fala o que eu tenho que mudar, o que tem que ser restaurado, tudo que tem que ser mudado na minha vida. E eu tô em constante mutação, literal, gente. Eu sou pecadora, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou ser humano. Entendeu? Eu nunca quis ser santa. E Deus é que quis me mudar e me melhorar. E eu agradeço a Ele por isso. Porque, graças a Deus, eu não estou onde eu deveria estar. Mas eu já tô bem longe de onde eu comecei. Muito longe mesmo. Então, graças a Deus por isso. E aí, ó, ele fala, não sejam relaxados, ou seja, queiram a mudança, né? Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para você, que vocês o sirvam no templo. Filha, por favor, deixa eu terminar. Posso terminar? Por quê? É sério isso? Ela tá me... Oi, boa noite. Ela tá me enchendo o saco, eu prometi de fazer um suco de acerola. Eu tô enrolando. E ela tá o dia inteirinho. Mãe, cadê o suco? Olha lá, ó. Ó, filho, não, olha o respeito. E aí ela tá aqui, cadê o suco? Vou fazer o suco de acerola assim que acabar. Vai lá, respeita lá. Isso. Aí, 12 e 14, tá? Fala assim. Estavam ali os seguintes levitas. O grupo de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Do grupo de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel. Do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafã, Siri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã,
Uel e Simei. E do grupo de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas, e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o rei, obedecendo às ordens de Deus que havia mandado, foram purificar o templo. Lembrando que o templo precisa ser lavado, purificado, tudo certinho, tá? E são dias e dias, porque assim, nossa, a galera deve ter feito um regaço, né, gente? Nesse tempo de idolatria, imagina como que não ficou as coisas, tá? Sujas, a idolatria, eles serviam a outros deuses, eles sangravam animais, pessoas e... enfim, provavelmente estava bem sujo, literal, tanto com outras energias, né, com espíritos maus, tanto sujo, né. Esses homens mandaram chamar os outros levitas e eles purificaram de acordo com o que o rei, obedecendo à ordem de Deus, havia mandado. Foram purificar o templo. Ai, boa noite, Deus abençoe, tá, em nome de Jesus. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo que estava impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Cedron. Isso aqui espiritualmente significa tirar tudo que não adore a Deus, tá? Um tempo o nosso pastor falou sobre os amuletos, falou sobre aquela arvinha com, como é que chama, pimenta, né, sal grosso, alho, que a gente coloca, sabe, como tirar energias, né, tomar banho, essas coisas, tudo isso faz parte de simpatias, de rituais. Então o nosso pastor falou para tirar essas coisas. E tudo que não pertence a objetos, como pirâmide, elefante, aqueles objetos antigos, aqueles gatinhos, budistas, tudo que não faz parte de Deus, tá? Tudo que você sentir na sua casa que não faz parte de Deus, né? Daquilo que vai cultuar Deus, você tira pra fora, tá? Então é isso, eles estão purificando o templo. E ali, ó, aí levaram até o vale de Cedron, ou seja, joga fora. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês, até no dia 8. Nossa, quando eu fico com sono, eu fico ruim para ler. Vamos de novo. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8, já estavam chegando até a sala da entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16, ou seja, demorou 16 dias para purificar tudo isso, terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados com todos os seus objetos e a mesa para pães oferecidos a Deus, com os seus objetos também, né? Lembrando que tinha ali um candelabro assim, ó, que chama menorá, né? As bandejas para o pão da preposição, que era um pão oferecido como oferta, e bacias, tudo. Também fomos buscar os objetos que o rei Acás, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. Então até aqui a gente entendeu que é necessário adorar, ou seja, orar, restituir esse tempo de oração, de jejum, se purificar, realmente querer fazer o que é certo, né, perante Deus, eliminar todos os ídolos, todos os vícios e tirar o que não adora a Deus, né? Limpar a nossa casa, limpar a nossa vida, tá? Então, ó, versículo 20.
No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxesse 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas, 7 bodes, a fim de oferecê-lo como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá, e para purificar o templo, tá? Então, tudo isso é para fazer tanto para ele, quanto para o povo, quanto para o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro, os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco de sangue e borrifaram no altar. Era costume, tinha que se fazer isso. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida, pegaram os bodes, que eram um sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem a mão na cabeça, uma transferência, colocava-se a mão na cabeça do animal e transferia o meu pecado para o animal, e aí matava-se o animal como se estivesse expulsando o meu pecado da minha vida. Hoje nós podemos chegar a Jesus, ele tirou os nossos pecados, então não precisa de sacrifício, tá? Por isso que infelizmente, né, algumas religiões oferecem sacrifício de galinha, de bode, de ovelha, de touro, de seja do que for o sacrifício, não tem necessidade. Como oferenda, o que é a oferenda? É uma oferta de comida e bebida. Não tem necessidade, não precisa oferecer absolutamente nada, porque Jesus foi a oferta e ele já tirou os pecados, tá? Então, o que nós fazemos? Qual é a nossa oferta? Hoje a nossa oferta é em dinheiro. Por quê? Porque o nosso sistema de tramitação das coisas, de comprar, é dinheiro. Agora, eu posso oferecer também uma cesta básica? Posso doar para alguém. Eu posso doar alguma coisa para alguém que está precisando? Posso doar alguma coisa que está precisando, também é uma oferta, tá? Então, não tem necessidade de se fazer sacrifícios, nenhum, nem oferendas, tá? Então, vamos lá. 22. Primeiro os sacerdotes mataram. 23. Em seguida pegaram os bodes, que era o sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocasse a mão, né? Lembrando que é a transmissão de pecado. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue no pé do altar, como sacrifício para tirar os pecados de todo o povo, tá? Costume. Pois o rei havia ordenado que o sacrifício era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade. Gade, um profeta, o profeta do rei, e do profeta Natã, profeta do rei. Ele pôs no templo dos levitas, os levitas, que era quem realmente deveria oferecer sacrifício, deveria adorar, deveria cuidar dos objetos ali do templo, com seus pratos musicais, harpas e liras, ou seja, é o louvor da nossa igreja, né, literal. Só que lembrando que eles não são levitas, tá? Eles podem se denominar levitas por considerar que eles são as pessoas que levam louvor a Deus, entregam o melhor a Deus, cuidam de Deus, mas levitas são descendentes da tribo de Levi, que o próprio Deus instituiu para louvor. Então, existe levita? Só lá em Israel, tá? Provavelmente tem gente que descende dessa tribo ainda. E são os sacerdotes, tá? Que leem a Torá, né? Lê a palavra de Deus. A Torá é os 5 livros da Bíblia, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos lá. Os levitas estavam ali em pé com instrumentos, 26, tá? 2 Crônicas 29, 26. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar. E os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos instrumentos, outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus e os hinos e os toques de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus.
O rei e as altas autoridades disseram, já tá acabando, disseram aos levitas que cantassem ao Senhor cânticos compostos por Davi pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo, aí ele vai falar, vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor, portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão. Ou seja, continuem adorando a Deus na igreja, tá? Ai, Rafa, é necessário ir na igreja? É necessário ir na igreja. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo espiritual, mas a representação de Deus aqui na terra é a congregação. É por isso que existe igreja, tá? Um ajuntamento do seu povo. Ah, tem placa? Não, não tem placa, desde que você sirva a Cristo. Ah, então é católico, é protestante, é pentecostal, não importa. Você serve a Cristo, você tá baseado na palavra, tá tudo certo, tá bom? Então, ó, vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor, portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifício como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Gratidão, né? Para esses sacrifícios ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Muita gente se compadeceu, literal. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram a terminarem o sacrifício. A essa altura, outros sacerdotes já estavam se purificando. Os levitas estavam mais dispostos e se purificarem do que os sacerdotes, né? O sacerdote é bem mais velho, né? O povo bem mais velho, o pastor mais velho. É mais ou menos assim. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta de gordura dos animais oferecidos como oferta de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios, que eram completamente queimados. Assim, final, começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo aconteceu muito depressa. Lembrando que Ezequias vai servir a Deus e vai ser abençoado por causa disso, tá? Se a gente servir a Deus direito, sabe? Se a gente servir a Deus direitinho, acabou, tá? Se a gente servir a Deus direitinho, isso não significa que a gente não vai ter tribulação. Ai, que eu estaria. Mas não vai rolar, né? A gente vai ter tribulação, infelizmente. Mas é como eu disse, se a gente tá em oração com Deus, se a gente tá ali todo dia, chegando na presença, contando os nossos BO, a gente vai estar mais tranquilo, a gente vai ter aquela paz que Jesus nos dá. A gente vai ter mais tranquilidade diante das situações difíceis, entendeu? Então é importante que você, e se você, né, isso é para nós que já amamos e adoramos ao Senhor, mas se você, como eu disse de novo, foi no carnaval, se sentiu esquisito, estranho, ou viu que aquilo não é para você, se arrependeu, vai para a igreja. Ah, Rafa, mas eu adorei lá no carnaval. É melhor um pecador que se arrepende, tem mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por um justo. Não existe justo, né? Mas o povo que acha que não precisa se arrepender, entendeu? Sossegando. Então, Deus tem misericórdia de todas as pessoas, tá? Jesus morreu por cada um, até mesmo canibal, enfim, assassino, pedófilo. Deus morreu por todo mundo. A questão não é se você pecou, é se você vai se arrepender, entende? Então, Rafa, você fala do carnaval, eu tô avisando, tá, gente? Aqui é a minha rede social, eu falo de Bíblia, eu tô avisando as pessoas daquilo que eu conheço já de Deus, que Ele me mostrou. Mas eu não vou na rede social de ninguém apontar dedo, ó, você tá fazendo assim, você tá fazendo errado. Nunca vocês vão me ver fazendo isso. Indo na rede social da pessoa, julgar a pessoa que ela tá fazendo errado, porque eu já fiz muito errado. Eu sou a prova viva de que Deus tem misericórdia.
Eu sou a prova viva que dá pra mudar, dá pra ter uma vida diferente. Você entendeu? E eu sei como é um processo quando você se arrepende, quando você vai caminhar devagarzinho com Deus e sair do pecado. Então, se você se arrependeu, glória a Deus. Amém. Vai pra igreja. Ah, mas eles vão me perturbar. Minha filha, mas uma hora eles vão ter que desistir. Entendeu? Se você realmente tiver vontade, mudar os teus caminhos junto com Deus, uma hora eles vão ter que desistir. Não tem jeito pra eles. Agora, se você não se arrependeu, você tá achando que tá tudo certo, Deus abençoe você, porque cada um faz aquilo que quer. Mas eu espero de verdade que um dia você entenda que é melhor com Deus, sabe? E que a gente faz sim ligações que a gente não tem noção. E que a gente vai pagar um preço por isso. Infelizmente, a gente sabendo ou não sabendo, a gente vai pagar um preço espiritual. Então, Deus abençoe vocês, tá? Tchau. Que vocês... Tchau. Peraí. Que vocês possam ir pra Deus. Se foram ou não foram no carnaval, vão pra Deus. Porque Ele continua amando a gente, independente do que a gente faça. Só que isso também não é um aval pra gente ficar fazendo número 2, tá? E que você possa perceber o quão bom Ele é. E o quão bom é andar com Ele, tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada por assistir, tá? Uma boa noite. Até amanhã, uma boa noite, como diz o Davi. Tchau.